Vamos trazer mais gente para essa conversa aqui, para a gente tentar entender o porquê, né, de todas essas cerimônias, de tudo que acontece, como o Diego explicou, até a próxima segunda-feira, né, quando teremos realmente o enterro da rainha. Uma série de cerimônias, de eventos, de protocolos vão se suceder nos próximos dias, nos próximos instantes. Para entender a importância desse momento, eu vou chamar para cá o professor Renato de Almeida Vieira e Silva. Ele é especialista em realeza britânica e vai tentar nos ajudar a entender, né, professor? Muito bom dia para o senhor em primeiro lugar. É claro que não é só a morte de uma rainha, ela tem um símbolo, né? 70 anos de reinado, a rainha mais longeva da história, e é preciso que uma nação inteira se despeça dela. Então a gente vai vendo agora todos esses procedimentos começando ainda lá na Escócia e depois saindo de lá e chegando até Londres. Queria entender um pouquinho do que isso tudo representa. Bom, bom dia primeiro a todos. Nós tivemos ontem vamos dizer, a mostra daquilo que realmente significou a Elizabeth II dentro do contexto da nação. E durante muitos anos a gente ainda vai ouvir falar, porque a presença dela sempre foi muito forte, afinal de contas, 70 anos de reinado, e não temos precedente, pelo menos no universo feminino, em toda a história da humanidade. Esse reinado só foi ultrapassado na história pelo reinado de Luís XIV, que, diferentemente de Elizabeth, ele começou criança a reinar. Elizabeth II teve um papel muito importante de unir o país. Esse é o papel fundamental. E o que nós vimos hoje na cerimônia do parlamento é a confirmação de que o rei está aceito pelo sistema político instaurado no Reino Unido. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma das democracias mais antigas do mundo e um sistema político que influenciou também muitos países do mundo. O país começa, de fato, a ser unido em 1064, quando Guilherme o Conquistador estabelece, vamos dizer, as bases do que seria o futuro Império Britânico e, portanto, também o Reino Unido. Em 1215, a Carta Magna é assinada, ou seja, você tem um compromisso de separação entre o que é o rei e o que é o parlamento. Então, essa cerimônia e as palavras do próprio rei Charles III indicam essa conexão do rei com a história do país, do rei com todos os seus cidadãos, e um respeito profundo às atividades do parlamento. Então, essa divisão clara entre o que é o chefe de Estado e as atividades de governo, e particularmente as legislativas, são algo muito caro dentro da história britânica. Professor, agora é um momento também que nós estamos vivendo na história do mundo, né? Talvez seja a primeira transição de reis que acompanhamos assim, né? Com cada passo sendo televisionado, sendo assistido pelo mundo inteiro. A gente já teve a oportunidade de acompanhar aqui alguns casamentos, né? Como da própria princesa Diana com o agora rei Charles. Depois nós tivemos o casamento do príncipe William também. E agora essa transmissão, né? Essa passagem de bastão de um reinado. Quer dizer, é um momento diferente para o mundo inteiro também. Vamos lembrar de uma longa tradição da monarquia britânica em tornar, vamos dizer, os seus eventos, seus rituais e cerimônias. Estamos falando de uma sociedade extremamente ritualizada. A gente pode até verificar nas cenas do parlamento pessoas ainda de peruca, como na época da Idade Média. Então, é uma sociedade que preserva muito as suas antigas tradições. Desde a época da Rainha Vitória, quando a fotografia começou a se disseminar no mundo, e nós estamos falando do século XIX, os primeiros tabloides começaram a circular e algumas cenas ligadas à família real começaram a ser divulgadas, principalmente pelos jornais e, evidentemente, apoiados pela fotografia. Depois começaram a surgir outras formas de mediatização desses eventos. Então, dentro da estrutura monárquica, todos os passos
de um rei ou de uma rainha, eles são, vamos dizer, noticiados ou são divulgados desde o momento vamos dizer, da sua concepção, do nascimento, do batismo, de eventos importantes, casamentos, batizados, ou seja, há uma sequência imensa que lembra muito as famílias. Você lembrar, todas as famílias no mundo inteiro, vamos dizer, celebram os seus momentos, seus encontros. E a família real não é diferente. A única coisa que muda é que ela é a família símbolo da nação. Então, dentro desse sentido simbólico, todos os olhos dos cidadãos britânicos estão voltados o quê? Para o que acontece na família real. Seja de bom, seja de não tão bom. Então você tem também dramas, tragédias, festividades, evidentemente, como os casamentos, e a intensa mediatização, principalmente com a utilização ampla da própria internet, aumenta essa audiência e também a curiosidade. Vale lembrar que durante o casamento do príncipe William foi registrada uma audiência de aproximadamente 2 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo inteiro que passaram cerca de 4 horas observando todos o cerimonial. Então, ela, sem dúvida alguma, é a família mais midiática do mundo. O Rafael Colombo, bom dia. Esse resultado, essa audiência espetacular a que o senhor se refere, é resultado ainda de um colonialismo psicológico do qual a gente não conseguiu se livrar? Eu não diria, vamos dizer, o colonialismo, mas eu diria que a monarquia ela tem uma aura toda especial. No mundo que você, muitas das vezes, tem uma certa pobreza de símbolos, de exemplos, entre outras coisas, vamos dizer, que também são positivas, a monarquia, particularmente a britânica, por sua estabilidade, por sua ritualização, por ter aquele comportamento dentro do esperado, ela, de certa forma, desperta uma certa atmosfera, vamos dizer, mental, ou uma projeção mental nas pessoas, de um pouco de beleza, de charme, de esplendor, e também de respeito, porque nós estamos falando de uma rainha extremamente respeitada por seus cidadãos, como também por pessoas do mundo inteiro. Haja vista o número de pessoas que lá estarão durante as cerimônias do funeral, com chefe de Estado, presidentes, reis, ou seja, personalidade do mundo inteiro. Já se fala alguma coisa em torno de 200 representantes. Vamos dizer, o mundo praticamente tem 203 países, se eu não me engano, e estarão todos lá representados. Então, isso já tem um significado todo especial. Ou seja, a monarquia é uma instituição importante para os cidadãos britânicos, como também para a exposição do Reino Unido no mundo. Professor, bom dia. O Diego aqui no estúdio com o Rafael. Professor, eu queria comentar sobre essa questão da separação de poderes que o senhor comentava agora há pouco. Agora o Reino Unido enfrenta uma inflação recorde, uma expectativa de recessão antes do fim do ano, uma crise energética. Só para deixar claro para quem está nos assistindo agora, esses vão ser problemas da primeira-ministra, não necessariamente do rei, certo? Exatamente. Nós vimos agora cenas no parlamento da presença do ex-premier, do Boris Johnson, da anterior Theresa May, e temos agora a Liz Truss. Então, as questões de governo são administrativas, são questões de política, de decisões que vão influenciar a vida cotidiana de todos os cidadãos. É lógico que vai ter que lidar com questões práticas. Nós estamos falando de inflação, a questão energética, mas nós também temos questões internas dentro do próprio Reino Unido, porque em momentos dessa natureza em que você tem uma transição, vamos dizer, de um governante, ainda mais com uma presença tão forte que foi Elizabeth II, de questões até separatistas, né? Como o caso da Austrália, que fez um referendo há não muito tempo, nós temos a questão da Irlanda do Norte e um pouco mais pacificada a questão do País de Gales. Até quando você olha a bandeira britânica, ela, na verdade, são cruzes, né? Que são interpostas. Cada uma daquelas cruzes representa uma unidade do próprio Reino Unido.
Então, você tem, do ponto de vista da primeira-ministra, questões a resolver dessa natureza, inclusive de política externa, como é o caso da guerra da Ucrânia e o relacionamento com a União Europeia. Então, e uma percepção muito clara da perda do padrão de vida entre os britânicos. Então, isso vai ficar sob os holofotes da primeira-ministra. O que cabe ao rei? O rei, quando nós falamos de papel simbólico, dá a impressão que não representa absolutamente nada. É só para você cortar fitas, inaugurações e ir viajar pelo país e pelo mundo, apenas representando. Mas cabe, acima de tudo, ao rei 3 funções primordiais, ou seja, audiências semanais com a primeira-ministra, onde ele tem um papel de ouvi-la em todos os assuntos de Estado. Ele tem também o papel de aconselhamento e ele pode, inclusive, criar alguma coisa de, vamos dizer, algum tipo de reprimenda ou recomendação. Ele pode realmente. Agora, aquilo que se passa naquela reunião é reservada entre eles, não vai a público. Agora, é claro que as medidas práticas são anunciadas principalmente pela primeira-ministra. Cabe ao rei, a partir de orientações de governo, também se pronunciar eventualmente, principalmente em viagens ao exterior. Agora mesmo há uma pressão muito grande de que o Reino Unido assuma, ou pelo menos se coloque de uma forma mais proativa em relação àquele passado colonialista a que o Colombo se referia agora há pouco. E já houve, inclusive, uma visita do príncipe William, em que ele foi vaiado e foi cobrado uma postura dessa natureza. Mas isso tem que estar previamente combinado com o governo britânico, já que Charles não tomará nenhum tipo de pronunciamento sem autorização do governo britânico. É isso. Nós estamos acompanhando os passos desse processo de transição no Reino Unido, o mundo todo atento aos passos, às palavras do rei Charles III e também ao processo protocolar de despedida da Rainha Elizabeth. Para isso, sempre contamos aqui com a ajuda do professor Renato de Almeida Vieira e Silva, que é especialista, um dos principais especialistas em realeza britânica no nosso país. Professor, um ótimo dia para o senhor, muito obrigado pela ajuda, para nos ajudar a entender esse momento tão especial que o mundo está atravessando, 70 anos depois. Um bom dia ao senhor. Ok, muito obrigado e sempre à disposição da CNN. Muito obrigado, professor.